E aí, Sakamoto, você também está acompanhando de perto esse caso, e a gente vê aí nessas revelações das mensagens, ela não respondeu ao marido e ela não fez o que ele estava pedindo. Então, Esse caso é revoltante. A gente está falando de um sujeito covarde, arrogante e que acreditava estar acima da lei. Renê da Silva Nogueira matou um gari simplesmente porque o caminhão de lixo atrapalhava a passagem do carro de luxo dele. primeiro que as mensagens, né, mostram que o assassino do Gari era covarde, burro e mentiroso. Né? Então já começa, na verdade, e não que seja a gente não desconfiasse disso, afinal de contas, ele matou um trabalhador da limpeza pública simplesmente porque o caminhão do lixo estava atrapalhando a passagem do carro de luxo dele, e depois de matar, foi trabalhar, foi passear com o pet e foi na academia treinar. Então, só isso já demonstra um total desrespeito, o desapego pela vida humana. Né? E uma percepção de que ele estava acima das próprias leis. Agora, se você vai ler essa troca de mensagens, né? Primeiro, assim, primeiro que é o seguinte, como é que ele na delegacia ele tem acesso ao celular? Quando a pessoa é presa, é tirado o celular dela exatamente para ela parar de atrapalhar o curso da investigação. Quando você é parado pela polícia na rua, naquela vez que a polícia me parou recentemente, achando que eu era um condenado por assassinato, aquela rola que já conversamos aqui, que me meteram o meu nome lá de forma criminosa lá no meio, eles pegam o celular e falam, não, você não vai usar o celular, você não vai falar com ninguém, né, enquanto a gente não tiver uma averiguação, você tá sob custódia. E como é que ele conseguiu, lá na delegacia, ficar usando o celular? E aí, depois disso, ele pede para a esposa olha, bota outra arma, essa aí não. Né? A esposa ignora, porque a esposa não é burra, ela sabe que tudo aquilo vai ser levantado depois. Depois ele ainda mente para a própria esposa, não fui eu. Né? Ou seja, para a própria esposa, que ele está, inclusive, colocando em maus lençóis, ele solta o não fui eu. Né? Ao invés de falar para ela, olha, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, ele fala que não foi ele. Agora, a esposa não atendeu, mas também a delegada tem muito o que dizer, né, no meio de tudo isso. Por quê? Porque ela deixava o marido usar o revólver que é dela, sendo que ele não tem esse porte, o porte é dela. E ela deixou ele usar a arma. Que história é essa? Ela precisa, sim, dar explicações, precisa ser processada por conta disso. Né? Então, essa história, Fabiola, ela, no final das contas, ela é uma grande história, uma história muito triste, mas é uma grande história que mostra como uma parcela da população se sente no direito de agir como se as leis não valessem para eles. Sabe, usa o celular preso, depois pede para a esposa para ajudar a encobrir o crime, depois mente. Depois, sabe, vai para a academia, vai se divertir como se nada tivesse acontecido. Ou seja, o Renê é um sujeito, né, que precisa, na verdade, estar à parte, ser colocado à parte do convívio público, porque ele realmente acha que tudo que ele faz a lei não alcança. E aí você vai puxar todo o histórico dele, tem caso envolvido atropelamento e morte no Rio de Janeiro, tem caso envolvendo violência doméstica com outras parceiras, sempre com o negócio se desaparecendo em cima de acordos feitos com ele e as vítimas e as famílias das vítimas. Esperamos agora que isso não termine em acordão. Vai terminar em acordão? Não pode, né, Josias, de jeito nenhum. É um caso muito, muito, Não, muito grave. Agora, chama a atenção a postura da esposa dele nas mensagens, né? Isso pode aliviar, de certa maneira, para ela alguma coisa, Josias? O histórico dele também não ajuda. Já teve casos de atropelamento, com morte no Rio de Janeiro, violência doméstica contra parceiras, sempre se safando com acordos. E agora, mais uma vez, existe um risco de tudo acabar em um acordão, mas isso não pode acontecer. Talvez porque ela não deu ouvidos ao marido, né? Mas ela também está encrencada, Fabiola, evidentemente não está na mesma proporção do marido e tal, mas não é concebível que uma delegada ceda a sua arma ao marido, sobretudo convivendo com uma pessoa que claramente é uma pessoa desequilibrada, né? Não tem condições de portar uma arma.
certas pessoas que se consideram superiores teriam dificuldade de passar até num exame de psicotécnico, quanto mais num filtro que envolva uma análise legal. A mentira sobre esse crime de homicídio cometido por esse René da Silva Nogueira contra o Gari, o Laudemir Fernandes, a mentira foi sendo desmascarada em fatias, né? Primeiro o sujeito disse que não estava nem no local do crime. E à medida que a investigação foi avançando, descobriu-se que sim, ele estava lá, descobriu-se que além de ter assassinado o Gari, ameaçou uma motorista do caminhão de lixo, estava incomodado porque o caminhão impedia ou atrapalhava o trânsito do seu automóvel, né? E há detalhes que acrescentaram crueldade a algo que já é em si muito cruel, né? Você matar uma pessoa assim é sangue frio, sem nenhuma razão objetiva, né? E o assassinato foi precedido de detalhes que adicionaram características que transformam o crime em algo mais hediondo ainda. Caiu o pente da arma, ele pega, teve tempo de refletir, recarrega a arma e aí mira no Gari e mata, né? E aí foi se desfazendo a mentira a ponto de ele ter confessado. A certa altura ele viu que já estava flagrado, que não era mais possível voltar atrás, e ele confessa que matou. Agora, esses detalhes mostram que, de fato, o personagem não tem condições de ser reinserido na sociedade antes de pagar de forma muito clara, de forma muito objetiva, pelo crime que cometeu, né? Ele teve a frieza de endereçar mensagens à esposa: olha, esconde aquela arma, apresenta outra, pede a ela que descaracterize a cena do crime na prática, né? E ela, como delegada, já complicada, porque o crime foi cometido com a sua arma, ela teve a sensatez, e essa talvez passasse num teste de psicotécnico, teve a sensatez de não se complicar ainda mais. Alguma responsabilidade ela tem, Fabíola, porque, afinal de contas, o assassino estava com a sua arma. Sendo ela delegada, deveria saber que não se deve, uma delegada jamais deve terceirizar o uso da sua arma, né? Agora, em relação ao assassino, vai ficando nessa desmontagem em fatias da mentira inicial, vai ficando claro que precisa ser punido de forma muito eloquente, né? A pena precisa ser compatível com o crime cometido e com todas as tentativas de acobertar o crime. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais então acatou um pedido feito pela investigação da Polícia Civil e determinou essa quebra de sigilo da empresa BYD, que é a marca do carro utilizado por René Nogueira Júnior, de 47 anos, né, que é o suspeito de ter matado o Gari na segunda-feira. Então, com essa quebra de sigilo, os investigadores vão ter acesso a informações da localização do carro, qual foi o percurso, o trajeto feito por René logo após o cometimento deste crime. A Justiça determinou ainda a quebra de sigilo também da operadora Claro em relação ao celular que foi apreendido com o René no momento da prisão, onde eles vão ter acesso a informações de ligações, mensagens, comando de voz, algum contato que o suspeito possa ter feito, uma ligação logo após o cometimento do crime e até mesmo saber se há mais pessoas envolvidas neste caso. A Polícia Civil informou ainda, Elisa, que a Corregedoria Geral instaurou um procedimento disciplinar e abriu um inquérito policial contra a delegada, a Ana Paula Nogueira, que é casada então com o suspeito. Eles querem saber se a arma utilizada no crime pertence à delegada, já que René não possui porte nem posse de arma de fogo e a delegada possui duas armas, uma de uso particular e outra de uso institucional. A arma utilizada no crime já está passando por perícia e, caso for confirmado então que essa arma pertence à
delegada, o próximo passo da investigação é saber se ela teve envolvimento em fornecer este armamento para que o René cometesse o crime. Se isso não for comprovado, então se ela não forneceu a arma para o marido para o cometimento do crime, ela não terá responsabilização criminal, mas poderá ainda responder a um processo administrativo, ainda mais se a arma utilizada foi a arma de uso institucional aí pertencente então ao Estado. A gente lembra que o suspeito, então o René Nogueira Júnior, foi preso na segunda-feira, horas depois do cometimento do crime. Ele estava malhando em uma academia de luxo aqui em Belo Horizonte. Na quarta-feira passou por audiência de custódia, teve então a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e deve seguir então agora no sistema prisional até o dia do julgamento. E se você curte notícias assim, não se esqueça de inscrever no nosso canal, hein? Até mais!